Fala, gente bonita da segunda série do ensino médio. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro do nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética. Eu sou a professora Maria Fernanda, conhecida como Mafê. Este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos longos. Eu tenho 1,70 m de altura e hoje eu estou vestindo uma calça jeans azul escura, uma blusa preta, um cachecol em tons de branco e vinho e uma blusa de manga comprida de tom vinho também. Aproveito este momento também que eu faço a minha descrição para saudar com muita alegria o Helder e o Matheus, que são nossos intérpretes de Libras e que estão sempre aqui com a gente fazendo esse trabalho parceiro, democratizando o acesso a todo o conteúdo aqui do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. Como eu ia dizendo para vocês, a aula de hoje é do nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética. Esse componente, por sua vez, faz parte do aprofundamento Superar Desafios de Humanas. E dentro desse aprofundamento, a gente está agora caminhando pela primeira unidade curricular, que se intitula No Mundo, Tudo Está Interligado. A habilidade com a qual nós trabalharemos na nossa aula de hoje, a habilidade de formação geral básica, é a de elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a diferentes processos com base na sistematização de dados, de informações de diferentes naturezas. A gente começa aqui então a nossa aula, né? A aula 4 da atividade 5, o que significa que a gente já está chegando bem pertinho, né? Do final aí do nosso componente e a gente espera que a gente tenha conseguido obter aí um vasto repertório, né? De conhecimentos sobre a inter-relação entre ciência, ética e bioética. Bom, hoje a gente vai falar sobre esses 3 temas, é a primeira parte dessa aula, né? Sobre ciência, ética e bioética. E eu queria já começar colocando na tela um desafio. E esse desafio vai funcionar assim. Eu vou colocar algumas dicas, não sei se vocês já jogaram, tem um jogo chamado Perfil, em que a gente vai recebendo dicas sobre determinados temas e a gente tem que adivinhar a pessoa ou o objeto, enfim. Aqui a gente vai fazer um jogo mais ou menos parecido. Então eu vou colocar aí na tela, coloquei algumas dicas, né, para a gente ler aqui juntas e juntos e a gente vai tentar descobrir do que é que a gente está falando, belezura? Então, a primeira dica que a gente tem aí diz o seguinte: é uma área do conhecimento, tá? E ela se originou nas décadas de 1960 e 1970. Portanto, lá na metade do século XX, do século passado, surge essa nova área do conhecimento que a gente está tentando aqui descobrir qual é. Beleza? O nome, pessoal, dessa área do conhecimento é um termo que foi usado pela primeira vez por um médico estadunidense chamado Van Rensselaer Potter. Tá certo? Bom, o surgimento dessa área do conhecimento está diretamente ligado a um desenvolvimento tecnológico assim intenso, maciço, que ocorreu na década de 1960 e também, não menos importante, aos traumas que foram deixados pela Segunda Guerra Mundial. Então, toda essa área de conhecimento de que a gente está falando está muito conectada, em primeiro lugar, com esse desenvolvimento tecnológico absolutamente maciço que ocorre na década de 1960 e também com esse sentimento, com esse ressentimento, com esse trauma, né, que está sendo vivenciado aí, bom, pela Europa, em primeiro lugar, mas também pelos Estados Unidos e por todo mundo, de alguma forma, né, que ficou extremamente afetado
afetado e assustado com as possibilidades de destruição que a Segunda Guerra Mundial inaugurou e mostrou para o mundo a partir do domínio tecnológico, né? E talvez com essas 3 dicas que a gente recebeu até agora, algumas e alguns de vocês já tenham conseguido descobrir, né, de que área do conhecimento é essa que a gente está falando. Mas a gente pode pedir ainda mais 2 dicas, né, tá? Para consolidar aqui o nosso palpite, né? Então, a 4ª dica diz o seguinte: um de seus marcos, ou seja, um dos marcos, né, dessa área do conhecimento, foi a divulgação de um artigo escrito pela jornalista Shena Alexander, e o nome do artigo era "Eles decidem quem vive e quem morre". Um nome bem impactante, né? A gente já entende, né, que está falando, que esse artigo vai falar para a gente sobre algum processo muito importante de tomada de decisão sobre vidas humanas, né? Esse artigo foi publicado em 1962 e o que essa jornalista está narrando para a gente nesse artigo? Ela conta a história de um comitê de ética hospitalar dentro de um hospital em Washington, nos Estados Unidos. E aí, pelo título do artigo, a gente entende, então, que esse comitê agia de tal forma que eles acabavam por tomar nas suas mãos a decisão, né? O poder de decidir quais pacientes viveriam e quais pacientes morreriam, certo? E ainda uma última dica que a gente tem aqui para tentar adivinhar de que área do conhecimento a gente está falando. Então, essa área se preocupa fundamentalmente com questões éticas relativas à vida. A vida, né, vem do grego bios. Então, questões absolutamente fundamentais como aborto, eutanásia, clonagem, fazem parte, né, da gama de preocupações de objetos sobre os quais essa área se debruça. Bom, o conjunto dessas 5 dicas já nos mostra, né, que a gente está falando da área do conhecimento que a gente convencionou, né, que a gente chama de, vejam aí na tela, bioética, tá certo? A bioética é essa palavra, é esse termo formado por 2 radicais gregos, inclusive, né? A gente tem ali o radical final ética, né? Que vem do grego ethos e que fala sobre modos de pensar, modos de viver, condutas, comportamentos, né? Então, a reflexão, né, pessoal, sobre modos de pensar, sobre modos de comportar, se configura a ética. E esse primeiro radical bio, né, que compõe esse termo, vem do grego também, do grego bios, né, que significa assim a vida, mas não meramente a vida biológica, né, a vida enquanto meros processos fisiológicos, não. É a vida entendida de uma forma mais ampliada. Então, bios é essa palavra grega que significa vida, mas a vida na sua amplitude psicológica, subjetiva, moral, social, né? Incluindo questões como a felicidade, por exemplo, como a dignidade, né? Então, bios é esse conceito grego que nos fala, né, sobre a vida, mas sobre a vida em diferentes aspectos, não só sobre os aspectos fisiológicos que nos animam, mas também sobre olha só, como fazer, o que fazer, como é a felicidade, o que é dignidade, o que é, tá certo? Então, aspectos subjetivos mesmo também estão colocados nesse conceito ampliado, esse conceito grego de bios. E é sobre isso que a bioética vai tratar, né? Então, de refletir acuradamente, aprofundadamente sobre processos que estão profundamente conectados com a vida humana, né? É o bio, né? Com a vida humana nas suas múltiplas facetas, nas suas múltiplas perspectivas, né? Agora, bioética, pessoal, é uma palavra que ela é muito usada, ela é muito mobilizada, é um termo bastante corrente e a gente se depara com ele muitas vezes, né? Agora, você, pessoalmente, você já ouviu falar em bioética? Sim ou não? Muito provável que sim.
E em que contexto? Você se lembra da última vez, por exemplo, que você ouviu falar em bioética? Em que contexto foi? O que estava sendo dito? Vamos pensar aqui juntas e juntos? Em um minutinho a gente já se encontra. Então, a gente ouviu muito falar de bioética no contexto da pandemia de Covid-19, né, pessoal? A gente teve diversas situações, eventos, enfim, que foram ocorrendo aí ao longo da pandemia e que trouxeram à tona o tema, né, da bioética. Mas é preciso que a gente tenha claro que a bioética também trata, né, de questões relativas à vida de outros animais que não os humanos. Então, muitas vezes a gente se depara também com notícias relativas a testagens em animais e as reações sociais que isso provoca. Então, a gente tem aí uma ampla gama de temas, né, com as quais a gente vai se deparando ao longo aí dos nossos dias e que, de uma forma ou de outra, fazem a gente pensar em bioética, na bioética. Né? E aí, pessoal, quando a gente está falando em bioética, é muito importante que a gente faça uma volta, né, à história lá para 1978, lá no século XX, né? 22, quase 45 anos atrás, né? Quando foi produzido o que é conhecido como Relatório de Belmont. Né? Relatório de Belmont, em 1978. Ele é produzido, como a gente já cantou a bola aqui para vocês, no contexto, né, dos escândalos que são causados pelos experimentos da medicina desde o início da Segunda Guerra Mundial. Como a gente sabe, pessoal, na Alemanha nazista e também no Japão, não foram poucos os experimentos de medicina científicos que se conduziram com aqueles que eram aprisionados, né, por esses regimes. E esses escândalos, a partir do momento em que esses experimentos vêm à tona, o escândalo que é causado, né, socialmente pela revelação desses experimentos leva à elaboração de um documento que fica conhecido como Relatório de Belmont, lá em 1978, né? E que dá ensejo à consolidação da bioética enquanto uma área fundamentada, uma área sólida de conhecimento.
né? A partir do relatório de Belmont, a gente tem também, ou digamos, ao lado do relatório de Belmont, como esse documento que fundamenta, né, a bioética, a gente também tem a atuação de dois autores, que são esses que vão aí na tela para vocês, o Tom Beauchamp e o James Childress, esses dois autores que juntos, e também inspirados pelo relatório de Belmont, escrevem uma obra que se chama, em inglês, né, Principles of Bioethics. Em português, a gente traduziria como Princípios da Bioética. Percebam que não é uma mera casualidade, uma mera coincidência, que ambos esses documentos tão importantes para a área, tanto o relatório de Belmont quanto a obra fundamental desses dois autores, não é uma casualidade que elas apareçam ali em 1978, no final da década de 70, porque desde o início da década de 60 já havia muita movimentação, já havia muita gente pensando na bioética e na necessidade de fundar efetivamente essa nova área do conhecimento. Ao longo da década de 70 que ela vai se firmando e vai ganhando cada vez mais adeptos e representantes, né, que vão chegando para somar nas análises e nas obras que vêm, né, da bioética. O Beauchamp e o Childress, esses dois autores, eles são especialmente importantes para a história da bioética porque eles criam, né, eles cunham, eles concebem o que ficou conhecido como principialismo. O principialismo, pessoal, não é uma doutrina, porque quando a gente fala em ética é muito difícil casar os termos ética e doutrina, mas é uma espécie de norteador, digamos assim, que nos ajuda a analisar na prática, na vida real, casos em que a gente recorra à bioética para pensar. Né? Os 4 princípios que aparecem nesse norteador, né, nesse chamado principialismo, são esses que vão aí na tela para vocês. O principialismo é formado, então, por 4 elementos, né, 4 princípios, que são, em primeiro lugar, a autonomia. Então, pensar que todo agente, para fazer escolhas autônomas, precisa ter informações e que os agentes, quando possuidores de informações, farão sim escolhas mais autônomas sobre a sua própria vida ou sobre a vida de outras pessoas ou outras espécies viventes. O princípio da não maleficência é um princípio negativo e que está ligado a não fazer o mal para outrem, para outro agente, propositadamente. Então, numa situação, por exemplo, de um hospital em que um médico e um paciente estejam ali numa situação um pouco mais complicada, mais problemática, mais difícil, os médicos vão se guiar, então, pelo princípio da não maleficência. Então, não farei o mal deliberadamente a esse paciente. E o seu par complementar, que é o princípio da beneficência. Né? Pode parecer que não maleficência e beneficência sejam uma mesma coisa, talvez na prática até sejam, né? Mas na teoria a gente faz essa diferença porque a beneficência é um princípio positivo. Se a maleficência consistia em evitar fazer o mal, a beneficência consiste em fazer positivamente, fazer na prática o bem. Então, tudo que puder ser feito em nome da vida, da dignidade de uma determinada vida mesmo, de um determinado ser vivente, deve ser feito em nome do princípio da beneficência. E a gente tem ainda um 4º princípio, né, dentre esses 4 elementos do principialismo, que é o princípio da justiça, e que tem a ver com não fazer diferenças, né, no tratamento entre os diferentes indivíduos, as diferentes pessoas ou mesmo outros seres viventes, né, não fazer diferenças baseadas em critérios absolutamente arbitrários como classe social, raça, gênero, né, então tratar a todos com os princípios da autonomia, da não maleficência, da beneficência, tá certo? E na prática, pessoal, esses princípios são
muito, mas muito úteis como norteadores, tanto para reflexão quanto para ação, quando a gente se depara, quando a gente se vê mediante uma situação em que pareça um dilema ético, um dilema moral. Então, por exemplo, para analisar casos de eutanásia, aborto, pandemias, uso de animais para testagem de remédios, testagem de cosméticos, todas essas questões, né, que dizem respeito à vida em si, elas podem ser analisadas à luz do principialismo. Então, à luz desses 4 princípios, né, que Beauchamp e Childress conceberam, tá certo? Aí eu já falei, já cantei a bola aqui para vocês de alguns dos assuntos, né, que podem ser motivo de discussão no ramo da bioética. Vamos tentar ampliar esse leque? Vamos tentar pensar em alguns outros temas e assuntos que podem ser debatidos dentro do âmbito da bioética? Em 1 minutinho a gente já se vê. Strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. É amplíssima, né, pessoal, a gama de assuntos que a gente pode debater sob aí o âmbito da bioética. A gente só precisa ter em mente que, como o próprio termo diz, né, bioética, esse radical bios, esse radical grego, ele nos remete à vida na sua amplitude. Então, entendendo a vida não só, também, mas não só como um processo fisiológico, mas também como perpassado o tempo todo, né, por aspectos psíquicos, éticos e sociais mesmo da vida, né? O termo bios, ele, em algum sentido, ele está contraposto a um outro termo grego que também significa vida, que é esse que aparece aí na tela para vocês, o termo zoé. Né? Os gregos, eles não tinham um único termo para exprimir o que hoje a gente chama de vida. Eles tinham 2 termos, né? Bios, que é esse que forma o termo bioética, mas havia também o termo zoé. Né? Zoé então, o simples fato biológico do viver, que é comum a todos os seres vivos, né? Animais, plantas, seres humanos, e tem a ver, então, com o funcionamento, né, do nosso organismo, do nosso corpo, portanto, um entendimento mais biológico, mais restrito, né, a processos fisiológicos mesmo. E é bem importante que a gente tenha em mente que, quando a gente está falando de bioética, a gente não está se referindo a zoé. A gente não está entendendo a vida como zoé, meramente fisiológica. A gente está entendendo como bios. Então, toda essa gama, né, de facetas, de aspectos que atravessam todas as formas de vida existentes. E pensar a vida como bios, né, como propõe a bioética, significa entender que os seres humanos, eles são sim formados pela sua existência biológica, claro, naturalmente, mas eles não são apenas isto e eles não são principalmente isto, né? Nós não somos principalmente a nossa vida biológica, fisiológica. Nós somos principalmente, de acordo com um pensador francês, o Michel Foucault, nós somos principalmente algo além disto. A nossa vida, pessoal, enquanto seres humanos, não se resume ao bater do coração,
ao funcionamento dos nossos órgãos, a respiração e expiração. Claro que isso garante a nossa vida, mas nós não somos apenas isso, nós somos principalmente algo além disto. É o que o Foucault está contando para a gente. Vamos ler o que ele escreveu lá na História da Sexualidade 1. Ele disse assim: por milênios, o homem permaneceu o que era para o Aristóteles, lá na Grécia Antiga. Um animal vivente e, além disso, capaz de existência política. Então, para o Aristóteles, fundamentalmente, o homem era zoé, era um animal vivente, mas que também era capaz, né, da bios, da vida política, social, moral e ética. O homem moderno, diagnostica o Foucault, é um animal em cuja própria política está essa questão da sua vida de ser vivente. O Foucault está dizendo assim para a gente: nós não somos um organismo fisiológico que também é capaz de fazer política. Nós somos a política. E nessa política, como o nosso organismo fisiológico, biológico será tratado, é uma questão. Então nós somos seres viventes políticos. E como entenderemos, né, e como trataremos os indivíduos enquanto seres políticos viventes, aí reside o X da questão. O que será que significa, então, pessoal, afirmar aí no pensamento do Foucault que o homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente? Significa, por exemplo, pensar que a nossa vida enquanto existência, a nossa vida enquanto reprodução, ela está o tempo todo sendo objeto, sendo alvo, né, de diferentes entendimentos, de diferentes concepções e também, não deixemos de mencionar, de diferentes preconceitos que atravessam quem formula políticas, quem atua economicamente, quem atua socialmente em todas as populações, né, ao longo espalhadas no mundo. O que significa, em outras palavras, dizer que nascer com uma determinada conformação física ou em um determinado local do planeta ou em um determinado espectro, em uma determinada classe social, dependendo da condição política que você ocupe, ao nascer mesmo e ao longo da sua vida, a sua vida de ser vivente vai ser encarada de forma diferente. E fazer esse diagnóstico, pessoal, não é trivial, não é óbvio e tem consequências com as quais a gente se depara todo o tempo. Uma dessas consequências é, por exemplo, que algumas populações, alguns indivíduos são entendidos como bios, são entendidos como seres que merecem e que devem ter acesso a tudo que nos conforma enquanto seres humanos ampliados que somos: lazer, trabalho, vida social, família, estudo. Enquanto outros indivíduos e outras populações são entendidas meramente como zoé, meramente como seres viventes, que não merecem ou que não devem ter acesso a esse repertório ampliado da vida: saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer. Fazer esse diagnóstico, portanto, abre caminho para todo um entendimento, que é esse que a gente vai começar a destrinchar um pouco melhor a partir da próxima aula, todo um entendimento que tem a ver com olhar criticamente e fazer análises críticas da sociedade em que a gente vive. Para quem quiser, então, se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, ficam algumas sugestões aí na tela para vocês e, como sempre, deixo o roteiro do estudante, né, para que vocês deem continuidade à elaboração de um projeto de lei
para contribuir para a resolução de um dos problemas encontrados na comunidade de vocês, respeitando sempre a dignidade humana e levando em consideração os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estaremos juntos e juntas novamente em breve. Cuidem-se muito. Um beijão. Tchau, tchau.